Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar sobre a vitória do Atlético Paranaense sobre o Cianorte, lá no estádio Albino Turbay, na cidade de Cianorte, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Paranaense 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para analisar essa vitória do Atlético pela contagem mínima lá em Cianorte. O Furacão que teve um bom começo de jogo, controlando bem a posse de bola, conseguindo boas triangulações, principalmente com as participações de Fernandinho, que fez mais um jogaço, é um extra classe. Alex Santana, que teve um início de jogo muito bom. Agostinho Canóbio, que mais uma vez foi muito intenso, mais preciso do que a gente viu em 2022, se movimentou pelo campo inteiro. Então, realmente, mais uma boa partida do uruguaio, que segue crescendo de rendimento, isso é muito bom para o Atlético. E além desses três, a gente precisa destacar mais uma vez o Pablo, que não marcou gol, né? Quem marcou o gol do Atlético foi o Canóbio, mas se movimentou muito, fez parede, soube quando sair da área para abrir espaço para quem vem de trás, soube quando ocupar o lado direito, quando o Canóbio buscava o interior do gramado. Realmente um jogador que, mesmo quando não decide com uma finalização, com a marcação de um gol, tende a ser muito útil ao Atlético coletivamente. Então, acho que o Pablo merece sim o reconhecimento por aquilo que ele fez hoje, além da assistência para o gol do Canóbio, mais uma excelente partida do camisa 92 do Atlético. E, infelizmente, conforme o tempo foi passando, a gente viu esse domínio do Atlético esmorecer um pouco, foi diminuindo. No primeiro tempo, de maneira um pouco menos perceptível, embora a gente tenha visto o Cianorte criar uma chance bastante perigosa em uma cabeçada, sempre uma jogada de bola aérea, bem defendida pelo Bento ainda no primeiro tempo, mas foi no segundo tempo que o Atlético perdeu completamente o controle do meio de campo. O Cianorte com muita intensidade, muita marcação, sendo um time que morde muito o tempo inteiro, reclama o tempo todo com a arbitragem, com alguma pressão das arquibancadas também em cima do árbitro, conseguiu recuperar o domínio do jogo, contando provavelmente também com a má qualidade do gramado, que mais uma vez era muito ruim, como tem sido padrão no Campeonato Paranaense, e cresceu na partida em finalizações de longa distância, teve até uma bicicleta que atingiu a trave do Atlético. O Cianorte, que conforme o tempo foi passando, na primeira meia hora pelo menos do segundo tempo, se mostrou um time muito competitivo, muito chato de ser enfrentado em todos os sentidos da palavra, criou situações de perigo, e talvez se não fosse mais uma boa atuação do Bento, o Atlético poderia não ter saído de Cianorte com a vitória, e sejamos honestos, talvez nem com um empate. E nesse contexto de um Atlético perdendo o domínio de meio de campo, eu acho que é válido a gente trazer uma discussão sobre as modificações do Turra, que em um primeiro momento sacou Coelho e Vitor Bueno para as entradas de Léo Cittadini e Rômulo. Rômulo, que eu acho que, já falei aqui, sou fã do Rômulo, acho que tem qualidade para se tornar um bom atacante, tem algumas ferramentas físicas que são raras de ser encontradas no futebol brasileiro, é difícil você ter um atacante com a mobilidade que ele tem, com mais de 1,90 m de altura, que está voltando de mais um problema físico, acho que hoje fez um jogo de razoável até para baixo, mas que mais uma vez é escalado pelo lado direito, sendo que no banco de reservas o glorioso Paulo Turra tinha Julimar, que eu acho que seria uma alternativa aí mais extrema, mas também tinha um Jajá. Ele poderia tranquilamente manter o Canóbio pela direita e entrar com o Jajá pelo lado esquerdo, mantendo o Pablo como centroavante, evidentemente, mas não foi isso que o Turra fez. Acho que a entrada do Rômulo pelo lado só se justifica talvez pelo quesito altura para jogadas de bola parada, mas acho que nem assim se justificou, na medida em que logo na sequência a gente viu a saída do Pablo, tem mais de 1,80 m para a entrada do RH, que é um atacante um pouco mais baixo, então o Atlético ganha por um lado, mas perde por outro em relação à estatura.
E a gente viu que realmente o Rômulo, pelo lado, mais uma vez ficou deslocado. A gente lembra que ele teve um bom começo jogando deslocado pelo lado direito em 2022, mas depois teve uma queda muito sensível de rendimento. E acho que se o Atlético tem a intenção de recuperar, e eu acho que isso seria uma coisa importante para o restante da temporada, o melhor futebol do Rômulo, isso passa pela comissão técnica deixar de escalar o moleque pelo lado direito e dar oportunidade para que ele seja aproveitado onde ele se destacou em 2022, que foi no comando do ataque. Evidentemente que tem aí Pablo, tem o próprio Arriagada, tem o Rômulo, tem o Vitor Roque para retornar, mas a intenção da comissão, como foi dito antes do início do campeonato, é rodar o elenco. O fato de você ter 3, 4 alternativas não é um impeditivo para que você dê oportunidade para todos. Então fica aí o meu questionamento do motivo do Rômulo ter entrado mais uma vez pelo lado direito, quando o Atlético tinha pelo menos 2 alternativas no banco de reservas que seriam mais coerentes com essa posição que o Rômulo acabou tendo que desempenhar. Na sequência, a gente tem as trocas de centroavante por centroavante, Pablo por Arriagada, embora o Arriagada seja mais móvel, mas não é esse bem o caso que eu estou querendo destacar aqui. E por fim, a gente teve a saída do Alex Santana para a entrada do Hugo Moura, deixando o Atlético com um trio aí de meio de campo um pouco construtivo, com o Hugo e o Cittadini sendo jogadores, o Hugo mais de marcação, o Cittadini mais de condução de bola, de pressão, tanto pós-perda quanto no campo defensivo, e somente o Fernandinho para articular. Então a minha pergunta é, tudo bem, em certo sentido, o Turra não está errado, porque se o Atlético perde o meio de campo, o fato dele reforçar aquele setor com alguns jogadores de mais ímpeto físico poderia acabar barrando esse domínio do Cianorte e fazendo com que o Atlético sofresse menos no segundo tempo. Mas, ao mesmo tempo, surpreende que o Atlético, que tem aí como objetivos uma boa participação no Brasileiro, boa participação no Libertadores, uma boa participação na Copa do Brasil, almejando até títulos, acho que mais das Copas do que do Brasileirão, que é uma competição de tiro mais longo, né? Até onde é válido um Atlético, com o seu padrão de investimento, com a qualidade técnica que tem no seu elenco, se retrair por falta de capacidade de dominar uma equipe do Cianorte, que por mais competitiva que seja, e aí eu digo isso com todo respeito ao time do Cianorte, não tem o nível de qualidade técnica, o nível de investimento, o nível de infraestrutura que tem o Atlético Paranaense. Então, por mais que, repito, a nível estratégico, talvez as modificações do Turra fizessem sentido com aquilo que a gente estava vendo dentro de campo, até onde é normal, até onde é aceitável que um Atlético tenha tamanha dificuldade para enfrentar um time como o Cianorte, por mais que as condições do gramado, repito, fossem muito ruins. E acho que mais importante ainda é a gente destacar que, por mais que as modificações fizessem sentido no contexto abstrato do jogo, o fato do Atlético ter mudado representou uma melhora a nível de controle, não vou negar, o meio de campo ficou um pouco mais encorpado, o Cianorte teve um pouco mais de dificuldade, mas nem por isso deixou de criar alternativas, não, oportunidades para marcar, e acabou transformando o Bento em um dos grandes, se não o maior destaque do Atlético no jogo durante o segundo tempo. Então, repito aquilo que eu tenho dito recentemente, é um começo de trabalho do Turra, são poucas partidas, ele tem que ter o tempo necessário para desenvolver aquilo que ele entende como a melhor versão dessa equipe, mas ao mesmo tempo tem sim sinais de alerta aparecendo de que talvez o trabalho não esteja evoluindo como a gente imagina. Então vale a pena ficar ligado, a gente vai trazer aí no dia a dia, nas análises pós-jogos, opiniões sobre como é que esse time do Turra está evoluindo ou não, tendo em vista as participações do Atlético nas maiores competições do calendário, mas por enquanto tenho sim os meus motivos para me preocupar, e acho que isso vale aí para uma boa parte da torcida. Falando rapidamente de jogador a jogador, Bento, como eu falei, foi um dos destaques do Atlético na partida, fez uma intervenção importantíssima no primeiro tempo e algumas no segundo tempo, destacando aí a quantidade de oportunidades que o Cianorte teve para pelo menos empatar esse jogo. Acho que o Bento merece muitos elogios pelo que fez no gramado do Albino Turbay hoje. Kelvin achei que foi discreto, foi menos preciso nos seus apoios ao ataque. Achei que o campo de defesa não cedeu tantos espaços, mas ficou abaixo da melhor versão dele. A gente sabe que o Kelvin tem mais para entregar. Talvez tenha até a ver, repito, com a falta de qualidade do gramado,
mas o Kelvin ficou, sim, entre aspas, devendo um melhor futebol, com base naquilo que a gente viu dele em 2022. Zé Ivaldo e Matheus Felipe. Diria que ambos foram discretos. Acho que nenhum dos dois, nessa partida especificamente, justificou a sua presença ou eventual presença no time titular. Acho o Matheus Felipe um zagueiro ainda um pouco cru. O Zé cometeu aí alguns erros com a bola. Acho que é um bom zagueiro. Não sei se para ser titular de um time como o Atlético, mas é um zagueiro interessante para se ter no elenco. E acho que tudo bem para a sequência da temporada, mas me preocupa que ninguém até esse momento pareça ameaçar minimamente a titularidade do Pedro Henrique, que, assim como o Thiago Heleno, deve ficar de fora por algumas partidas. Fernando, por outro lado, achei que foi bem discreto no apoio, não é um jogador de chegadas vertiginosas à linha de fundo, como a gente teve o Renan Lodge em 18 e 19, mas é um jogador interessante, participou bem da circulação da bola, embora tenha cometido um erro no primeiro tempo que gerou uma situação aí de perigo para o Cianorte, mas gostei da participação do Fernando, mesmo quando chegou no ataque, bateu bem na bola nos cruzamentos. Acho que tem tudo para crescer com a sequência que ele fatalmente terá depois da expulsão e da provável punição do Pedrinho pela confusão no Atletiba. E acho que realmente tem tudo para assumir a titularidade do Atlético até o final da temporada. Espero que bem mais cedo do que isso, porque o Pedrinho, como a gente sabe, tem sido muito inseguro. Fernandinho, repito que eu falo todas as vezes, dispensa comentários, é um cracaço de bola, controla o jogo como poucos, qualidade técnica muito acima da média, extremamente inteligente, foi um dos melhores em campo do Atlético mais uma vez, e acho que vale a gente destacar um jogador que há pouquíssimo tempo jogava o campeonato inglês, considerada a liga mais intensa, mais poderosa do futebol mundial, e chega no Atlético Paranaense, embarca num ônibus para jogar em Cianorte, e dá tudo de si o tempo inteiro. O Fernandinho é um exemplo importantíssimo para essa molecada que o Atlético tem no elenco, em termos de profissionalismo, em termos de entrega, de comportamento, além de ser uma grande liderança para esses jovens. Alex Santana, achei que teve um começo de jogo bem interessante e que depois da primeira meia hora caiu bastante, participou menos, foi menos preciso. Acho que é um jogador que tem muita qualidade, tem muito para oferecer, finalizações de longa distância, tem uma imposição física que é interessante você ter no meio de campo, mas acho que precisa ser mais participativo nesse começo de temporada e, digamos, procurar mais a bola, se movimentar mais, para que o time possa tirar proveito dessa qualidade que ele tem. Vitor Bueno, acho que mais uma vez, conforme eu falei com o Atletiba, num jogo de maior intensidade, num jogo de maior pegada, a gente viu o Vitor Bueno ser muito discreto, ser pouco participativo, se movimentar menos, dar a impressão de que estava sempre numa rotação abaixo do restante dos jogadores em campo. Não desgosto do Vitor, acho que é um jogador interessante de se ter no elenco, mas acho que conforme esses jogos de maior nível de exigência física vão acontecendo, vai se tornando cada vez menos provável que ele se consolide como um titular quando o Atlético estiver enfrentando adversários de maior nível. A tendência acho que é a gente ter o Vitor como um bom reserva, mas há tempo ainda para que ele prove que eu estou errado, não estou torcendo contra ele, muito pelo contrário. Sempre que eu faço uma crítica ou uma ponderação negativa em relação ao jogador do Atlético, eu torço para que eu esteja errado. O sucesso do Atlético é uma felicidade para mim sempre, independentemente do que eu disser aqui. Canóbio, já destaquei enquanto eu falava aí sobre o jogo, mais uma boa partida do Uruguai, se movimentando, participando do jogo, sendo muito intenso, muito participativo, teve um crescimento, ou continua tendo um crescimento muito bacana de se acompanhar nesse início de temporada. Acho que vai ser importante para o Atlético, sim, ao longo de 2023, pode ser um titular e, mais uma vez, feliz por ele. Pablo, acho que conforme o Canóbio também destaquei anteriormente, muita movimentação, uma participação interessante, muito inteligente nos seus movimentos, abrindo e criando espaços. Acho que mesmo sem marcar gols, acho que já é pelo menos o segundo jogo seguido em que ele não marca, né? A gente tem um Pablo que segue sendo muito útil, muito importante para o funcionamento da equipe. Por mais que não seja um craque, é um jogador que eu acho interessante de se ter no elenco. Feliz pelo bom começo de temporada do Pablo. Tomás Coelho, argentino. Achei que, tecnicamente, ele foi menos preciso do que em outras partidas, teve mais dificuldade até para vencer o seu marcador no 1 contra 1. Pode ter sido atrapalhado pelo gramado, como eu falei de Kelvin, por exemplo,
mas acho que ficou sim devendo, reconheço. E, por outro lado, acho que mesmo nesse contexto de ficar devendo, a gente viu um Coelho mais participativo, mais agressivo no campo de ataque, recompondo mais e mordendo mais do que o Vitinho no campo de defesa. Então, particularmente, eu gostaria de ver o Coelho continuando no time titular, mas se vocês quiserem o meu palpite, o que eu acho que vai acontecer é a provável volta do Vitinho ao time no final de semana. No segundo tempo, entraram Léo Cittadini. Não achei que entrou mal. Achei que, como eu falei, fazia sentido a entrada de jogadores de um maior ímpeto no meio de campo, pelo que a gente estava vendo dentro do gramado. Achei que o Cittadini foi importante, trocou alguns bons passes, mostrou muita disposição, que é uma coisa que acho que não se pode criticar nele. E fez sim um bom jogo. Acho que é uma alternativa que o Atlético pode ter ao longo da temporada. Com o Cittadini, quem entrou em campo foi o Rômulo, que achei que foi discreto, mais uma vez deslocado para o lado. Não gosto disso. Acho que o Atlético deveria investir num Rômulo mais presente dentro da área, até para que ele possa explorar e desenvolver aquele mesmo instinto goleador que a gente viu dele no Paranaense do ano passado. Desperdiçou uma boa chance aí, cortando e tentando bater de bico ou de 3 dedos. Não sei exatamente o que o Rômulo pretendia naquele lance. Acabou, acho que até torcendo o pé, ou pelo menos foi o gesto que ele fez quando caiu no chão. Mas reconheço, ficou devendo e gostaria de ver o Rômulo como centroavante, não pelo lado de campo. Na sequência entrou o Arriagada, fisicamente sofreu um pouco nos duelos, né? Foi vencido na maior parte das vezes ou derrubado, mas a gente vê um jogador com bastante ímpeto, quando pega a bola, mostra alguma inteligência para encontrar os companheiros, para tabelar, procura o jogo o tempo inteiro, não se esconde. Acho que o chileno merece mais oportunidades para ser observado, principalmente na arena, onde o gramado favorece mais um jogo de combinações de passe, como a gente vê ele buscando o tempo todo, e para a gente poder ter uma noção melhor do que ele vai ter para oferecer ao longo do ano. Mas achei que o Arriagada fez sim um jogo de razoável para cima, não ficou devendo não. Na sequência, o Turra entra com o Hugo Moura, que acrescenta aí poder de marcação em substituição ao Alex Santana. E o Hugo faz o papel dele, morde muito, briga muito, recupera algumas bolas. Acho que com a bola no pé, ele é menos inspirado do que alguns dos seus companheiros, mas fez o papel dele, não tenho nada para reclamar do Hugo. Só gostaria de mencionar, que eu esqueci de falar um pouco mais cedo, que o Turra morre no jogo com o Cianorte crescendo com uma substituição no bolso. E mais do que isso, preocupa que mesmo nesse contexto de um adversário crescendo e encurralando o Atlético até em alguns momentos, o Turra não tenha pensado em alterar a estrutura da equipe em nenhum momento. Seja, sei lá, colocando um terceiro zagueiro, deixando o Atlético com 4-6, somente 2 atacantes. A gente não viu até esse momento no Campeonato Paranaense o Turra fazer uma mudança na estrutura da equipe durante uma partida. Isso é uma coisa que me preocupa para o restante da temporada, porque vocês sabem, cada adversário tem a sua exigência. O Atlético poderia e teria elenco para se ajustar tanto na escalação inicial quanto durante as partidas. E a gente não tem visto esse elenco ser explorado adequadamente pela comissão técnica. E então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã, comentando as notícias da quinta-feira. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.